Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Iniciando mais um período de meditação na palavra do Senhor. A gente está nessa série meditando no livro do Apocalipse. Hoje a gente vai meditar no capítulo 17, onde fala da grande meretriz, né? A grande Babilônia também. E nessa noite eu quero passar para vocês algumas revelações, passar para vocês alguns símbolos, né? Para a gente poder entender melhor quem é essa grande meretriz, quem é a grande Babilônia. Então, se você está chegando agora, você está no canal da Igreja Hebron no Facebook, daqui a pouco você estará no YouTube. Eu peço que você participe, curtindo, comentando, compartilhando, porque quando você faz isso, você valoriza, né, esse estudo e o YouTube acaba apresentando para mais pessoas esse estudo, e assim mais pessoas podem ser abençoadas por este estudo. Então eu peço que você nos ajude, tá bom? Então hoje nós vamos meditar no livro do Apocalipse, no capítulo 17. Se você estiver com a tua Bíblia na tua mão, você abre a tua Bíblia, a gente vai ler primeiro todo esse contexto e depois lentamente nós vamos discorrendo a respeito de cada ponto. É uma passagem que a própria livro do Apocalipse vai explicar, né? Mas fica um pouco complicado. Por quê? Porque alguns símbolos, algumas coisas a gente não consegue aferir corretamente. E também às vezes nós pertencemos a alguma escola teológica, a gente tem alguma ideia pré-concebida e a gente acaba ficando com aquele conceito, com aquela ideia, não consegue se desvencilhar e acaba crendo errado, acaba reproduzindo errado, acaba ensinando errado. Então nessa noite eu quero, juntamente com você, meditar nessa passagem do Apocalipse 17, que Deus possa iluminar as nossas mentes. Vamos ler essa passagem do capítulo 17. Ela tem 18 versículos. O tema central nessa noite que a gente vai focar é na grande Babilônia, tá? Na grande meretriz. Existe aqui ainda a besta, existe aqui os chifres, existe aqui ainda as pessoas que adoraram a besta. A gente não vai falar sobre isso porque eu já falei nos episódios anteriores. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa besta, de quem ela é, a gente já estudou o capítulo 13. Você vai lá aqui mesmo, né, no nosso canal do YouTube, e você vai procurar a respeito para você poder entender melhor. Então vamos ler o capítulo 17 a partir do versículo 1. Diz assim: Um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: Vem, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituem com ela, e os habitantes se embriagam com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito até um deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, escarlata, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na testa dela estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então o anjo me disse: Por que te espantaste? Eu que direi o mistério da mulher e da besta que leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você vê era e já não é mais. Está para subir do abismo e irá à perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era, já não é, mas voltará.
Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não veio, e quando vir, deve permanecer por pouco tempo. A besta, que era e já é, também é o 8º rei, está dentre os 7 e irá à perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, durante 1 hora, juntamente com a besta. E eles têm o mesmo propósito: entregarão à besta o seu poder e autoridade. Combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é Senhor do Senhor e Rei dos reis. E os eleitos e fiéis também vencerão. E disse-me ainda: as águas que vistes, onde estão assentadas as prostitutas, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que você viu odiarão a prostituta, e eles deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus lhe pôs no coração que executassem o intento dele, e chegassem a um acordo, e entregassem o seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Pai, no nome do Teu Filho Santo Jesus Cristo, que eu quero Te agradecer por esta rica oportunidade que nós temos de meditar na Tua Palavra. Quero Te agradecer por cada irmão que já está me acompanhando nesse estudo e aqueles que ainda irão acompanhar e assistirão posteriormente, ó Pai. O Senhor abençoe as nossas mentes, os nossos corações, e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, cada vez mais compreender a Tua Palavra. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. A gente vai falar então sobre essa grande meretriz, está aqui no capítulo 17 do livro do Apocalipse. Então, o capítulo 17 ele vai descrever uma grande meretriz, e também ela é chamada de Grande Babilônia. Então, o próprio texto, como eu falei já para vocês na introdução, ele mesmo já traz a interpretação da visão. Mas mesmo assim é complicado de entender, porque o anjo que chamou, o apóstolo João para mostrar para ele essa grande meretriz, esse mesmo anjo ele vai explicar para o apóstolo quem é essa besta, a que se refere, a essa meretriz, a que se refere, quem é essa grande Babilônia. Então ele mesmo vai trazer essa revelação. Então a gente vê aqui no capítulo 17, de uma forma detalhada, bem detalhada, a figura da meretriz. E então também vale explicar para vocês, falar para vocês, que o próprio Apocalipse já falou dessa meretriz anteriormente, nos capítulo 14 e também no capítulo 19. Eu quero ler para vocês. O capítulo 14, no versículo 8, fala assim: o segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. E no capítulo 16, versículo 19, fala assim: a grande cidade partiu-se em 3, as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, já vinha falando sobre essa grande Babilônia. O Apocalipse, como eu falei para vocês, já expliquei, então vou repetir novamente. Ele não é um livro linear, que você vai entender lendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 21, Então, não é dessa forma. Muitas vezes, o apóstolo João, ele narra um fato, depois ele narra esse mesmo fato de uma maneira mais profunda. A gente vai ver aqui. Então eu falei para vocês que a Babilônia, a grande Babilônia, essa meretriz, ela aparece no capítulo 14, aparece no capítulo 16, é falada dela aqui de uma forma mais detalhada, no capítulo 17,
e já no capítulo 18 vai falar da queda dela. Então, esses dois versículos que eu li para vocês, do capítulo 14, 8 e do capítulo 16, 19, fala da queda dessa meretriz, da grande Babilônia, que ela vai sofrer a queda, ela vai trazer toda a devassidão dela, toda a prostituição, todo o erro dela, mas ela vai sofrer uma queda. E aí no capítulo 18 vai narrar essa queda. A gente não vai conseguir falar hoje sobre o capítulo 18, depois você dá uma lida. Então eu gostaria que depois você lesse na sua casa, né? O capítulo 14, o capítulo 16, o capítulo 17 e o capítulo 18, para que você possa ter uma maior compreensão daquilo que a gente está aprendendo. Então, de uma forma bem simples, né? O capítulo 14, versículo 8, e no capítulo 16, versículo 19, cita essa queda da Babilônia. No capítulo 17 explica como que é essa prostituta, como é essa grande meretriz, como é essa grande Babilônia. E no capítulo 18 vai narrar mais, de uma forma mais detalhada, a queda da meretriz, tá? Então a gente vai entender isso aí. Quem é a grande meretriz? Então existem diversas correntes de escolas teológicas e por isso também existirão diversas interpretações. Então eu vou pegar a mais comum para eu passar para vocês, para a gente partir da mais comum. A gente parte da mais comum. A mais comum é o seguinte, a mais popular. Fala que a meretriz representa um império futuro que vai se levantar nos finais dos tempos e vai ser um sistema político e religioso do anticristo. Então eles entendem que essa meretriz ela vai aparecer só lá no final dos tempos, trazendo esse poder político e religioso para trazer poder e autoridade ao anticristo. E as pessoas que pensam dessa forma, elas entendem também que a antiga Babilônia, que tá lá, que era lá, né, lá entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que ela vai ser reconstruída novamente e dali surge essa prostituta, surge essa meretriz, surge essa grande Babilônia. Porém, a gente vai entender que no próprio capítulo aqui que a gente leu, capítulo 17, vai responder para a gente quem é essa grande meretriz. Já está no próprio texto aqui, a gente vai conseguir entender quem é a grande meretriz. Então no capítulo 17, versículo 18 fala: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então esse anjo, né, que ele vai falar que é um dos anjos que tinha 7 taças. Lembra das 7 taças da ira de Deus? Um dos anjos pega o apóstolo e leva ele até o deserto. E ele ali vê essa mulher, essa meretriz que está montada nessa besta, né? Essa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então leva e mostra essa meretriz. Então o texto já fala que ela é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então já começamos a identificar aqui quem pode ser essa grande meretriz. Não creio, né, que seria a cidade da Babilônia reconstruída. Não é isso. O texto vai nos trazer uma revelação cada vez maior e a gente vai entender que não é isso. Nós temos que entender que o Apocalipse ele narra uma luta da trindade satânica contra o Deus Trino. A trindade satânica contra a noiva do Cordeiro. Então no capítulo 12, que a gente já estudou, que fala de uma mulher. Agora a gente vai fazendo um contraponto. O diabo ele sempre quis imitar Deus. No próprio Apocalipse você vai ver que os santos do Cordeiro, eles serão marcados. Eles receberão uma marca. Mas também aqueles que seguem a besta receberão uma marca. Assim como o Cordeiro tem um povo, a besta também tem um povo. Assim como o Cordeiro tem uma
santa cidade, assim a besta tem uma cidade profana. Então a gente começa a entender essas coisas. Então no capítulo 12 fala de uma mulher vestida de sol, que tem a lua sobre os pés, que tem 12 estrelas sobre a coroa da cabeça, que ela é perseguida pelo dragão que tenta matar o filho dela. Eu falei para vocês que ele simboliza a igreja, o povo de Deus. Então é a igreja representada pelas duas testemunhas que nós estudamos também a semana passada, judeus e cristãos, como o apóstolo Paulo nos explica e ensina em Efésios capítulo 2, que ele fez dos dois povos um só povo e derrubou o muro de separação que existia entre nós. Então no capítulo 12 e no capítulo 14 fala dessa perseguição que o inimigo, que o dragão batalha contra o povo de Deus, batalha contra o Cristo, contra Deus e contra a igreja. Então no capítulo 12 e 14 a gente vai ver essa aliança entre o dragão e os seus aliados. No capítulo 12 fala que o dragão, a antiga serpente, é expulso do céu, é lançado sobre a terra, e ai dos habitantes da terra, né? E aí ele vai fazer uma aliança com 3 aliados: a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e a grande Babilônia, ou a meretriz. Então, a paz do Senhor Jesus, prontos para aprender cada vez mais. A grande prostituta é a Babilônia, ela simboliza Roma antiga. Então a gente vai ver daqui a pouco se é a Roma antiga, tá bom? Será que é a Roma antiga? Presbítero Reginaldo e irmã Selma. Vamos ver daqui a pouquinho. Então, ele vai fazer essa tríplice aliança: besta do mar, que é o anticristo, a besta da terra, que é o falso profeta, e a grande Babilônia, a meretriz, que está montada na besta. E causa um grande espanto no apóstolo, né? Quando ele olha, observa e vê essa grande prostituta, essa grande meretriz, a grande Babilônia. Então Satanás ele é expulso do céu e ele recruta esses 3 aliados para ele fazer o quê? Para que eles possam, juntamente com os homens, como está escrito aqui, os habitantes da terra, versículo 8, os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, que já era, não é, mas voltará. Então, juntamente com esse povo que recebeu a marca da besta, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e a grande Babilônia, Satanás vai se unir com eles para perseguir o povo de Deus, para perseguir a igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando da noiva do Cordeiro, lembrando sempre, formada por judeus convertidos e gentios professos também, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja. A igreja é formada por esses povos, tá bom? Então a gente vai dando continuidade aqui. Lembra que eu falei para vocês que o Satanás ele quer sempre ser antagônico a Deus. Então Deus ele tem a igreja. E a igreja, aqui no Apocalipse, ela é descrita de que forma? Uma mulher, uma virgem, santa e digna. Olha só o capítulo 21 do Apocalipse, versículo 9. Então um dos 7 anjos trazia 7 taças cheias das últimas pragas. Veio e falou: vem,
Eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a um grande e alto monte. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, cuja glória ela resplandecia como a pedra muito preciosa, como se fosse o jaspe cristalino. Então a gente vê aqui a noiva de Cristo, né? A Nova Jerusalém, dupla interpretação. É tanto uma cidade quanto um povo. Tanto uma cidade quanto um povo. Versículo 2, Apocalipse 21 fala assim: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para o seu noivo. Então a gente vê a cidade santa, a gente vê o povo de Deus dessa forma gloriosa, cuja a glória e o resplendor dele era como uma pedra preciosa, como se fosse o jaspe cristalino. E de uma forma antagônica, a grande meretriz também está vestida de uma forma pomposa. A mulher que estava vestida de púrpura e de vermelho é enfeitada de pedras preciosas e pérolas. Então, a gente vê da forma antagônica. A igreja, uma mulher, uma virgem, santa e digna. A falsa igreja, a Babilônia, a meretriz, também é uma mulher, só que ela é uma prostituta, ao invés de ser uma virgem. Ela é impura, ao invés de ser santa. Ela é indigna, ao invés de ser digna. Então, essa Babilônia, essa grande meretriz, ela vai fazer uma forma antagônica com a igreja. Um povo santo e um povo profano. O que a Babilônia representa na Bíblia? A Babilônia, ela busca trazer todo o prazer ao homem. E ela também simboliza a sedução do mundo. Então esse é o símbolo de Babilônia. Então, para que a gente possa entender, será que é a antiga Roma, né? Foi a pergunta que foi feita. Então a gente vai ver aqui no versículo 17 o que o texto nos mostra a respeito dessa Babilônia, essa grande Babilônia, dessa grande meretriz. Então vamos ver o que o texto nos descreve a respeito dessa meretriz. Em primeiro lugar, ela é uma prostituta. E a gente sabe que prostituição, espiritualmente falando, simboliza adultério contra Deus. Espiritualmente falando, adultério contra Deus. Então, essa mulher, ela é adulterada. Ela não tem aliança com Deus, porque ela adora outros deuses, porque ela fez aliança com outros deuses. Então, no versículo 1 e versículo 5, identifica ela como uma prostituta. Um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: vem e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta. Versículo 5: e na sua testa estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então mostra que essa mulher, diferente da mulher que nós vimos em Apocalipse 12, é uma mulher que tem uma característica impura, que profana as coisas de Deus. Então ela vai fazer esse contraponto, essa questão antagônica com a igreja. Quando o apóstolo João vê a mulher vestida de sol, uma forma maravilhosa, e agora ele vê essa prostituta. E é incrível também, amados, que diz aqui que ele foi levado em espírito até o deserto. Então essa mulher está no lugar deserto. E o deserto simboliza o vazio. Ela não tem nada para oferecer de bom. As obras delas não são boas, são más. E o que ela pode entregar para aqueles que
que a admiram é morte, é destruição, é roubo. E diz que ela está assentada sobre muitas águas, aqui ainda no versículo 1. A grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Você lembra, nós já estudamos o que significa muitas águas. Mas o próprio anjo, ele vai responder para o apóstolo o significado. Aqui no versículo 15 ele fala: e disse-me ainda, as águas que você está vendo, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, ela está tendo uma influência no poder mundial. Então, essa prostituta, ela consegue influenciar os poderes mundial, porque ela está aliançada com povos, com multidões, com nações e com línguas. Então ela acaba fazendo aquilo que o homem comum deseja. Ela acaba apresentando aquilo que o homem comum deseja e quer fazer. O que você quer? Você crê em quê? Qual que é a doutrina que você quer defender? Então ela acaba defendendo, apoiando toda e qualquer doutrina que os povos, as nações e as multidões e línguas desejam. Ao contrário da igreja, a virgem, a noiva do cordeiro, ela só agrada ao cordeiro e ela só faz aquilo que o cordeiro quer. Ela não faz aquilo que o povo quer. Por isso que é difícil, irmãos. E a gente vai entender isso nesta noite. É difícil, a Bíblia fala, o apóstolo Pedro fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no capítulo 5, aliás, que primeiro nós temos que agradar a Deus e não aos homens. Essa prostituta, ela agrada os homens. Ela agrada aquilo que o povo deseja. Outra coisa, versículo 3 fala: e os reis fornicaram com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 2. Então a terra, os homens da terra, né, os reis da terra e os povos buscam nela o quê? Buscam prazer. E ela vai entregar para eles o prazer. Então é uma forma desenfreada do prazer. Os reis se prostituem com ela. Então ela está aliançada com as autoridades. Essa prostituta, grande prostituta, a Babilônia, ela tem uma aliança com os poderosos da terra, com as autoridades. Ela está envolvida com a política. Lembra que a Babilônia, eu acabei de falar para vocês, é o reino do anticristo, que é o poder político e o poder econômico e o poder militar. E ela, essa Babilônia, essa prostituta, ela acaba entregando aos reis da terra, corrompendo os homens, entregando a eles esse poder. E por isso que os reis da terra estão prostituídos com ela, e os habitantes da terra estão bebendo o vinho da sua prostituição. Uma doutrina errada. Ela está no deserto, ela não tem o que entregar. Ela não tem o que entregar. Mas ela traz uma doutrina errada. Ela não traz a sã doutrina. Lembra que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que existe um evangelho falso e que esse evangelho a gente tem que rejeitar ele, considerar ele maldito? Mas hoje em dia, e a gente começa a abrir mais a nossa mente. A igreja, irmãos, a igreja ela está andando de mão dada com o Estado. A igreja está andando de mão dada com as autoridades. O povo, quando uma igreja entrega para o povo uma doutrina fácil, que não fala de pecado, que não exorta ninguém, que não repreende ninguém, essa igreja vai cheia, porque as pessoas querem ouvir, beber do vinho da prostituição que essa igreja entrega para eles. Porque
venha como está e permaneça como está. Continue mentindo, continue roubando, continue enganando, continue fazendo o que você quiser, porque Deus está preocupado com você. Ele nem dorme à noite pensando em você. Você é lindo, você é maravilhoso. Então esse é o vinho da prostituição, da igreja, dessa prostituta que está no deserto e dando esse vinho de beber para os habitantes da terra e também para as autoridades. Eu não preciso ir muito longe não, irmãos. O pastor que batizou o presidente da República está preso. Os reis da terra se prostituíram com ela e seus habitantes se embriagaram com o vinho da prostituição. A pastora, que é deputada, os reis da terra se prostituíram com ela, acusada de matar o marido dela. O bispo, que todo mundo tinha como certinho, que trouxe um projeto de acabar com a fome do Nordeste, eleito prefeito de uma grande cidade, agora está afastado, teve os seus direitos políticos cassados. Por quê? Porque os reis da terra se prostituíram com ela e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então a gente começa a observar, né? Será que é a antiga Roma? Parece que não. Parece que essa grande meretriz, a prostituta, a Babilônia, ela é um poder muito maior do que a antiga Roma. Muito mais poderosa do que a antiga Roma. Se a gente for ler aqui, eu não vou falar sobre a besta. Eu já falei esses dias sobre a besta. Mas está aqui. Ele fala que Roma era, né? Ele fala assim, esse rei é e não é mais. Então não é Roma. Roma já foi. É outro reino. É um reino poderoso, mais poderoso. Mais poderoso que Roma. Está assentada sobre a besta. Essa mulher, essa prostituta está sentada sobre a besta. Versículo 3. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então a gente vê que ela está sentada sobre uma besta, sobre um animal terrível. 7 cabeças e 10 chifres, cobertos de nomes de blasfêmia. E essa besta era uma besta vermelha. A gente já leu sobre isso. Eu vou ler de novo para vocês o capítulo 13. Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Identificaram agora quem é a besta? Sobre o chifre havia 10 coroas e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo e os pés dela eram como de urso e a sua boca como um leão. O dragão deu o poder, deu seu trono e grande autoridade. Então, essa besta é o anticristo. Então, a meretriz, a prostituta, a grande Babilônia, está alinhada, está aliançada com o anticristo. Então, começa a mostrar para a gente esse poder, essa Babilônia, essa prostituta, fez uma aliança com o anticristo. Quem lembra de Daniel, ele fará aliança com muitos. Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então parece que algumas pessoas que fazem parte da igreja, entre aspas, digamos assim, que estão preocupadas com o poder, estarão aliançados com o anticristo. Porque essa prostituta que não é a noiva, não é a noiva do Cordeiro, ela se aliançou com o anticristo. E é por isso que ela está montada sobre a besta que vem do mar, do capítulo 13. Então ela está dando força para os governos mundiais.
para todo o poder econômico, todo o poder político e todo o poder militar. Aí o pessoal fala de Roma, né? Até a Roma antiga, que no versículo 5 fala que ela estava vestida de púrpura, de escarlata, tinha ouros e pedras preciosas. A mulher que estava vestida de púrpura, de escarlata, enfeitada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Muitos vão falar que essa aqui é a roupa dos bispos de Roma, né? Dos cardeais de Roma, mas não tem nada a ver, porque o próprio texto vai falar. Inclusive, Roma foi conhecida como a cidade dos 7 montes, e eles vão falar que está com 7 chifres, né? Então são 7 montes em Roma. O próprio texto fala que não é. As 7 cabeças são 7 montes, beleza, tá aqui, ó, versículo 9. Depois vai falar lá, os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino. Então não é Roma. Eu estive em Roma, até vi as 7 colinas que tem lá em Roma, conheci, e por isso muitos pensam que é o papado, que é Roma. Mas aqui está falando claramente que não são aqueles montes, são 10 reis. Está escrito aqui no texto, tá? Então não é Roma. Vestida de púrpura escarlata. O que significa isso? Isaías capítulo 1, versículo 18 fala: ainda que seus pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Então mostra aqui, essa púrpura e o escarlate mostra o pecado. Então essa mulher, ela está vestida de pecado, ela está cheia de pecado. E a forma que ela está enfeitada aqui, de ouro, pedras preciosas, pérolas, era a forma que a antiga elite romana se vestia. Então João, ele está mostrando o poder dessa prostituta, que ela está aliançada com o anticristo e com os poderosos dessa terra. Então ela vai se vender. Essa prostituta, por isso que é prostituta, ela se vende. Ela se vende para ela receber, para ela ganhar dinheiro, para ela ter vantagens. Então, em busca de ter vantagens, ela está no deserto, ou seja, ela não tem uma doutrina sadia. Ela está entregando um vinho de prostituição, a doutrina dela é uma falsa doutrina. Ela está alinhada com o anticristo e com os poderosos desse mundo. E o povo que está olhando tudo isso está gostando, porque agora sim, né? Chegou uma doutrina boa, chegou uma religião boa, né? Agora eu posso fazer tudo, agora eu posso saciar os meus prazeres. Não existe pecado, né? Do lado de baixo do Equador, né? Como diz a canção popular brasileira. Agora eu posso deitar e rolar. Mas na contrapartida, irmãos, lembra que as 2 testemunhas, elas estão atormentando a terra. Elas estão pregando a sã doutrina. E as 2 testemunhas representam a igreja. Enquanto essa prostituta, antagônica à igreja, já posso falar para vocês, ela é antagônica, porque olha só que coisa. A mulher que está vestida de púrpura vermelha, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Então é a forma que ela está vestida. Olha como é que a igreja está vestida. Me levou o Espírito num grande monte. Lá ele levou para o deserto, o mesmo anjo. Aqui leva para um grande monte. Vou te mostrar a santa cidade, a Jerusalém, que desceu do céu, cuja glória e resplendor é como de pedra de muito preciosa e como se fosse o jaspe cristalino. Então a Jerusalém, a Nova Jerusalém, a igreja, ela está bem vestida também. Mas ela não está vestida como uma mulher da aristocracia romana, da forma que ela se vestia. As mulheres dos senadores. Aqui ela está vestida de púrpura vermelha, enfeitada de ouro. E a igreja, na contramão, né, fazendo o contrapeso contra essa falsa igreja, essa meretriz, essa Babilônia, ela vem vestida dessa forma. Então isso mostra o pecado. Isaías 1:18. Escarlata, símbolo de pecado, mostra o pecado.
E olha só o que ela trazia na mão, ela segurava um cálice de ouro. Segurava na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Então esse cálice de ouro vinha cheio dessas abominações, da falsa doutrina, prostituição. Você pode adorar a besta, você pode adorar, ouvir o anticristo, você pode fazer o que você quiser. Abominação e imundícia de prostituição. O ouro, a taça de ouro, o ouro simboliza o desejo do homem, O homem tem um desejo por coisas preciosas, por coisas de grande valor. É por isso que ela está com cálice de ouro na mão. E as abominações simboliza a forma de viver, o modo de viver que afronta a Deus. E é isso que ela está trazendo. Aí depois no versículo 5 fala que ela tem na testa uma inscrição de um nome simbólico. A Grande Babilônia, a mãe das prostituições, ou das prostitutas, e das abominações. Então ela traz na cabeça dela, essa faixa, escrito isso. As prostitutas do Império Romano, elas usavam uma faixa também. E nessa faixa vinha o nome dela, porque era para ser a vergonha dela. Então, dessa mesma forma que as prostitutas do velho Império Romano faziam, essa prostituta do Apocalipse também faz. Ela tem uma faixa, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Babilônia, ela inicia lá no Gênesis já. E é tudo que aquilo é o Babel, confusão. Tudo aquilo que é contra Deus. É a loucura do homem contra Deus. Quem fundou essa cidade foi Nimrod. E Nimrod, ele é um tipo, ele tipifica o anticristo. Vocês vão lembrar que Deus deu uma ordem: crescer e multiplicai e encher a terra. E sob o governo de Nimrod, eles constroem uma torre chamada Torre de Babel, porque eles estavam desobedecendo a Deus. Porque eles não queriam se espalhar. Eles falavam: vamos ficar todo mundo aqui junto, aqui mesmo. E eles queriam fazer essa torre para chegar até Deus. Por quê? Porque eles queriam ofender a Deus. Eles queriam desrespeitar a Deus. Era toda a loucura do homem contra Deus. Houve também um outro grande líder da Babilônia, Nabucodonosor, que também simboliza uma espécie de anticristo que vai contra o povo de Deus, que também encheu o coração dele por causa das grandezas que ele tinha, pensando que ele mesmo era grande, era Deus, e Deus coloca ele numa situação de como se fosse um animal. Então Babel simboliza essa loucura do homem contra Deus. E fala que essa meretriz, ela estava embriagada com o sangue dos santos. No versículo 6. Vi que a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então, essa mulher, essa grande prostituta, essa grande Babilônia, ela está embriagada, ela está bebendo o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. E aqui eu vou fazer mais uma pergunta, Se a igreja não está na grande tribulação, quem são os mártires de Jesus? Quem são os santos? É interessante, irmãos? Então aqui a gente vê a igreja sendo perseguida na grande tribulação, morrendo na mão do anticristo, do falso profeta e também da grande Babilônia, da grande prostituta. Uma coisa interessante que eu gostaria de que vocês observassem é que
Enquanto João olhou e viu essa mulher, e nas descrições que a gente viu agora, que ela vinha sentada sobre uma besta de 7 cabeças, 10 chifres, que ela estava vestida de vermelho, enfeitada de ouro preciosa, até aí estava tudo bem. Mas quando ele olha e vê ela embriagada com o sangue dos santos, ele fala: ao vê-la eu fiquei muito espantado. Por que causou tanto espanto no apóstolo João, hein? Porque quando ele olha e vê essa meretriz, a grande prostituta, a grande Babilônia, ele espanta quando ele olha que ela está bebendo o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Aí o anjo fala para ele assim, versículo 7, o anjo me disse: por que você se espantou? Irmãos, então a gente vai chegar agora, para começar a fechar. Quem que é essa prostituta? Quem que é essa grande meretriz? Quem que é a grande Babilônia? É a falsa igreja, irmãos. É a falsa religião. Vocês lembram que em Mateus 24 Jesus falou assim: surgirão falsos mestres, surgirão falsos cristos. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Existe o verdadeiro e existe o falso. Lembra que eu estou falando o tempo todo da forma antagônica desta mulher, cheia de glamour, mas é uma prostituta, e de uma mulher também cheia de glória, mas é uma virgem, santa, imaculada. E essa é a igreja. Por que causou espanto ao apóstolo João? Porque ele viu essa falsa igreja matando os mártires. Ele viu essa falsa igreja bebendo o sangue dos santos do Senhor. Foi isso que causou espanto para ele. Quando ele olha e vê essas coisas. O apóstolo Paulo falou que no finais dos tempos surgiriam falsos mestres. O apóstolo João diz que nos finais dos tempos surgiriam falsos mestres. O apóstolo Pedro nos alerta que no final do tempo surgiriam falsos mestres. Judas, não Iscariotes, que escreveu a epístola, o meio-irmão de Jesus, também nos alerta do surgimento desses falsos líderes, esses falsos mestres. Porque eles vão trazer uma doutrina que não é a doutrina de Cristo. Se alguém pregar um evangelho para vocês que não seja esse, considera ele maldito. E hoje a igreja está recebendo tudo quanto é tipo de evangelho. Principalmente, né, evangelho do coaching, evangelho da teologia da prosperidade. Irmãos, dá um Google aí, escreve assim, ó, pastores usando truque. Você vai ver pastor fazendo magia dentro da igreja, enganando as pessoas. E as pessoas estão ali, bebendo do cálice das prostituições que é entregue para eles, irmãos. Tantas coisas, não se prega mais o evangelho já não tem mais solução, é só Jesus, é só o evangelho, eu queria mais alguma coisa, então vem aqui, vem no meu simpósio, vem no meu congresso, vem aqui, eu vou passar a mão na tua cabecinha, não tem pecado nenhum, não tem nada demais, Deus te ama demais, Deus te compreende a tua fraqueza, não, Ele se fez homem porque Ele entende que você é assim mesmo, tudo é amor, tudo é forma de amor, irmãos. Quando o apóstolo João olhou e viu aquela mulher bebendo o sangue dos santos, se embriagando com o sangue dos mártires de Jesus, ele ficou espantado. Porque essa prostituta, essa meretriz, a grande Babilônia, ela oferece prazer aos homens, mas derrama o sangue dos seguidores de Cristo. E às vezes não é só por dar um tiro, uma facada, cortar o pescoço, não, irmãos. Palavra também mata. A Bíblia diz que nós podemos ser assassinos do nosso irmão por causa das nossas palavras. E quantas meretrizes, irmãos, quantas
meretriz tem tentado se apresentar como a noiva do Cordeiro e não é a noiva do Cordeiro, porque ela serve o sistema do anticristo. Várias seitas, várias igrejas onde tem líderes que não estão preocupados com as ovelhas, irmãos. Estão preocupados com a riqueza, com o enriquecimento deles. Olha só, em Mateus 23, eu até tive uma conversa rápida com a Mônica na saída da igreja. Falou assim: pastor, a meretriz é Jerusalém também. Mateus 23, 29 a 39. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no dia dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices do derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Completai o que os seus pais fizeram: serpentes, raça de víbora. Como espantais com a condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios, mestres, e matais, e crucificai alguns deles. A outros açoitais nas vossas sinagogas, e perseguis na cidade e cidade, para que vos recaia o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o justo Abel, lá do Gênesis. Que essa meretriz tem perseguido os santos do Senhor, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, eu vos digo, todas as coisas virão sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que eu te envio. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como filho, como a galinha junto os seus filhotes, debaixo da minha asa, e vocês não quiseram. A vossa casa ficará abandonada. Pois desde agora eu vos digo, de modo algum me vereis, até que venhais dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, quem que é a meretriz? É a falsa religião, é a falsa igreja. É aquele que fala que é de Deus, mas não é de Deus. É aquele que persegue os servos do Senhor. É aquele que mata os santos. É aquele que bebe o sangue dos santos. É aquele que mata os profetas e bebe o sangue dos profetas. Então isso aqui não é exclusividade de Roma. Não. Nós estamos vendo aqui que os próprios judeus antigos perseguiram os profetas judeus que Jesus, que Deus enviou para eles, e os mataram. Depois, no início da igreja, os judeus mataram também os irmãos que se converteram. Os romanos perseguiram a igreja primitiva. A igreja católica perseguiu judeus, perseguiu cristãos, protestantes. Os protestantes também perseguiram cristãos católicos. Então a falsa igreja, a meretriz, a prostituta, é aquela que vai se alinhar com os poderes da terra, se alinhar com a política, se alinhar com a economia, para que venha o reino do anticristo. Mas as testemunhas estarão pregando, e elas serão perseguidas e mortas por esse sistema maligno do anticristo, do falso profeta e dessa meretriz, dessa prostituta, que é a falsa igreja, que é a falsa religião, que já está no nosso meio, irmãos. Já está no nosso meio. Já está trazendo uma falsa doutrina, já está dando de beber do cálice da prostituição para muitas pessoas. Mas nós temos que estar atento e temos que estar alerta. Tenho que terminar. Resumo, para terminar. A grande Babilônia representa o sistema mundano que se opõe à igreja de Cristo. É a falsa igreja que conduz ao prazer, é a meretriz que sempre é oposta à noiva. Essa é a meretriz, essa é a grande Babilônia, essa é a grande prostituta.
Só que, para encerrar, olha só que coisa, irmãos. Quando a gente se alia com o mundo, lembra que a Bíblia fala que é melhor ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo? Quando a gente se alia ao mundo, o mundo nos trai. Porque o Senhor é fiel, Jesus é fiel, o Espírito Santo de Deus é fiel. E Ele não faz mal nenhum para a gente. Só que essa meretriz, essa prostituta, pobre dela, ela vai preparar o reino do anticristo. Mas lá em Daniel 11 fala assim: ele não teme Deus algum, ele não tem prazer nos deuses dos pais dele. O único Deus que ele serve é o Deus da guerra. Então ele só serve Satanás. E essa falsa igreja, de mão dada com o Estado, de mão dada com as coisas erradas, ela vai ser morta. Ela vai ser destruída. O anticristo e os 10 reis vão destruir essa falsa igreja. Versículo 16 do capítulo 17. Os 10 chifres, que são os 10 reis, e a besta, que é o anticristo, odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, comerão a sua carne e queimarão no fogo. Então, quem se aliançar com o mundo, irmãos, vai à perdição. Quem se aliançar com o anticristo, vai à perdição. Procura servir a Deus, procura entregar o teu coração a Deus. Mesmo que seja ruim para você, mesmo que você ache, não, mas eu tenho direito, eu deveria, eu também posso, está todo mundo fazendo. Não faça. Não faça. Perca. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Agora quem achar a sua vida esquecendo de Jesus, perdê-la-á. Então a falsa prostituta, aliás, a falsa prostituta não, a grande prostituta, a meretriz, a grande Babilônia, ela vai ser destruída pelos 10 reis e pela besta, porque eles vão odiar a prostituta e vão comer a carne dela, vão deixar ela nua e vão queimar ela a fogo. Depois fala aqui no versículo 17 que foi Deus que permitiu que isso acontecesse, porque Deus pôs no coração que executasse o intento dele e chegasse a um acordo e entregassem o seu reino à besta, até que se cumpram as suas palavras. É triste, irmãos. 10 virgens, 5 entram, 5 ficam de fora. 5 é a igreja, 5 faz parte da meretriz. Naquele dia eu vou separar as ovelhas dos bodes, porque ovelha é a igreja e bode faz parte da meretriz. E eu vou dar ordem aos meus anjos e eles vão separar o trigo, que é a igreja, do joio, que é a grande meretriz. Então, amados, temos que tomar cuidado, temos que ver o que nós estamos seguindo, os nossos desejos. Será que a gente quer facilitação para a gente? A palavra de Deus nos incomoda e eu não quero ouvir a doutrina de Deus, porque eu tenho comichão nos meus ouvidos, eu vou seguir a falsos mestres. Eu não quero mais ouvir a sã doutrina, eu vou ouvir falsos mestres. Eu vou me apegar a falsos ensinamentos e eu vou me dar mal. Ouve o conselho, irmão. Para finalizar, ouve o conselho da Bíblia. Ouve o conselho do Apocalipse. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Ouve a voz que vem do céu. Ouve a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Irmão, fica na santa igreja, sem rugas, sem máculas, santa,
a noiva do Cordeiro, que Ele mesmo está preparando para Ele. Fica nela e sai da Babilônia, sai dessa meretriz, sai dessa prostituta, sai do meio dela. Se nós estivermos sem correção, nós não somos filhos. O filho é aquele que recebe a correção do pai. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Você está comprando o seu terreno aonde, irmão? Na Nova Jerusalém ou na Grande Babilônia? Você está pagando IPTU da onde? Da Nova Jerusalém ou da Grande Babilônia? Que nós possamos, irmãos, ter os nossos corações em Deus. Que o nosso tesouro esteja em Deus. Porque onde estiver o nosso coração, é aí que está o nosso tesouro. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, que eu quero Te agradecer por podermos nessa noite mais uma vez meditar na Tua Palavra, Senhor. Quero Te agradecer por cada irmão e irmã que acompanhou esse estudo, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, nos alegrar quando vier, meu Deus, a Sua exortação. Porque a Sua correção é como um óleo precioso sobre as nossas cabeças, Pai. E nós queremos guardar os Teus mandamentos nos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Pai, ainda que a dor, a morte, a perseguição, a fome, a sede, a nudez, o perigo e a espada, ainda que tudo isso venha contra nós, Pai, nós iremos permanecer irrepreensíveis, Senhor, porque somos a Tua noiva, somos a Tua igreja. Nós não iremos nos corromper, meu Deus, tomando esse cálice de prostituição. Nós não iremos nos corromper, meu Deus, nos aliançando, estando assentados sobre essa besta que é o anticristo, ó Pai. Nós não iremos receber a marca da besta, porque nós não iremos adorar o nome dela, o número dela e nem a imagem dela, porque nós somos do Senhor e adoramos o Senhor. E temos por certo, ó Pai, que nada pode nos separar do Teu amor, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos a igreja do Senhor, irmãos. Nós somos a igreja santa do Senhor. Sai dela, povo meu. Se a gente estiver indo para ficar no meio da Grande Babilônia, no meio da prostituição, que se prostitui contra Deus, que a gente fuja dessas coisas. É melhor nós entrarmos no céu sem uma mão, sem o olho, do que termos nosso corpo todo lançado no inferno. Obrigado, que Deus te abençoe. Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você e permaneça com você e com a tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Obrigado por acompanharem esse estudo. Depois vocês entrem lá no YouTube, compartilhem, comentem, curtam, para que mais pessoas possam receber esse ensinamento. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz. Uma boa noite. Até quinta-feira. Valeu.